Olá! Hoje no Mundo Político você vai ver um estudo sobre a corporação transnacional Vale e suas relações de trabalho. A mineradora é foco do livro Solo Movediço da Globalização, Trabalho e Extração Mineral na Vale, Sociedade Anônima. Um assunto que interessa ao Brasil, mas em particular a Minas Gerais. Eu vou conversar com o autor, o sociólogo Tiago Aguiar, que é doutor em Sociologia pela USP. Tiago, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que agradeço o convite, Vivian, TV Assembleia, estou à disposição de vocês, é uma honra. Tiago, por que você escolheu estudar e escrever especificamente sobre a Vale e as relações de trabalho? Por que essa escolha? Olha, Vivian, essa pesquisa minha se insere num contexto de trabalho já de alguns anos em que eu tenho me preocupado com a transformação de empresas brasileiras em corporações transnacionais, como parte de um movimento de integração da economia do Brasil ao que eu chamo no livro de capitalismo global e as suas consequências, em particular para trabalhadores, mas também para comunidades, para o meio ambiente. Então, a partir de estudos prévios envolvendo outras empresas, eu acabei me interessando pelo caso da Vale, pela sua dimensão, pela sua importância na história do Brasil. A Vale, como nós sabemos, foi parte, da estruturação do capitalismo industrial no Brasil desde os anos 40, naquele processo após os acordos de Washington, de construção de uma mineradora nacional, de uma siderúrgica nacional, o que possibilitou a industrialização brasileira. E em décadas recentes, a Vale passou por muitas transformações, em particular desde a privatização nos anos 90, e a esse crescimento fenomenal que a empresa teve, nas primeiras décadas do século XXI. Então, tudo isso chamou a minha atenção e me levou a pesquisar e a escrever esse livro. Só para a gente entender melhor essa história, talvez fosse bom a gente falar um pouco de como, em que contexto a Vale foi privatizada. Em 96, é isso? A data é essa? Ainda em 1997. 97, então. Governo Fernando Henrique Cardoso, não é? A companhia é privatizada, há um grande debate nacional em torno do assunto. Qual que é o contexto que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo ocidental, que levou a essa privatização e como é que aí vamos chegar na discussão sobre as relações trabalhistas, não é? Olha, Vivian, aquele contexto dos anos 90, no nosso caso brasileiro, era um momento de transformações profundas. Quer dizer, existia um esgotamento daquele ciclo anterior, o ciclo do desenvolvimentismo, da industrialização por substituições de importações. Já no governo Collor, se inicia um movimento de superou, na verdade, a centena de milhares de demissões de funcionários públicos. Isso também envolveu, na época, a Companhia Vale do Rio Doce. Depois, no final do governo Itamar Franco, ocorre a privatização da CSN, que de algum modo era muito vinculada à própria Vale, porque ela era a grande consumidora nacional do minério de ferro da Vale, ainda que a Vale tenha sido desde a origem uma empresa sobretudo exportadora. Mas em 1997 ocorre finalmente então a privatização. Num primeiro momento, a Vale é comprada por um grupo de empresas liderado pelo Benjamin Steinbrück, que também tinha comprado a CSN poucos anos antes, Posteriormente, há uma série de disputas internas na empresa, um processo chamado de descruzamento de ações. O Benjamin Steinbrück se retira e a Vale passa a ser comandada por um grupo de empresas liderado por fundos de pensão. Mas o contexto é esse, é o contexto das reformas estruturais do Estado, dessa vinculação maior da economia brasileira às cadeias globais de valor, a liberalização dos fluxos financeiros, o robustecimento dos mercados de capitais, e as empresas estatais foram privatizadas, passaram às mãos da iniciativa privada. Claro que essa privatização foi alvo de muita polêmica, de muitas críticas. Ainda hoje há questionamentos, mesmo na justiça. Verifica-se uma discussão a respeito da própria avaliação dos ativos da empresa. Muitos argumentam que os próprios ativos minerários da Vale foram subavaliados, que o preço pago foi muito aquém daquele que, de fato, a empresa valia. Mas, de todo modo, a Vale entra no início do século XXI sendo uma das maiores mineradoras do mundo. Ela se torna uma corporação transnacional,
presente nos 5 continentes, em dezenas de países, e isso também modifica um pouco a sua própria vinculação com o Brasil, com as comunidades em que ela atua, com as próprias consequências da sua atividade. Ela agora é uma mineradora transnacional, cujo objetivo é, obviamente, valorizar os investimentos dos seus acionistas. Agora, nessa condição, nesse momento, né, é essa corporação transnacional, mas naquele momento que ela é privatizada, é a chegada, não é, com força da globalização, do capital estrangeiro, não é? Como é que isso influenciou os rumos da empresa nas relações de trabalho? Se influenciou e como influenciou? Sem dúvida influenciou, Vivian. Certamente você tem toda a razão, é um momento da globalização. Nos anos 90, inclusive, é quando esse discurso da globalização atingiu seu auge, né? Uma certa celebração, inclusive, ao redor disso. Agora, a gente precisa entender que a Vale tem um passado anterior como empresa estatal durante a ditadura militar, em que se conformou um certo padrão de relação da empresa com os seus sindicatos e com os seus trabalhadores, marcado pelo autoritarismo, o próprio autoritarismo da ditadura militar. Então, nós sabemos que a própria organização de sindicatos, de associações, naquele momento, era muito vinculada à própria direção da empresa, gerentes que participavam da fundação de associações, de sindicatos, não é? Só posteriormente é que o movimento mais de auto-organização desses trabalhadores ganha mais força, inclusive nas entidades. Agora, após a privatização... Só uma pergunta, aí me dá uma curiosidade. Naquela época existia, naquela época da ditadura, existia a Siderbras, não é? Que comandava toda aquela parte do governo que comandava aquelas empresas, as empresas nacionais, né? As empresas que eram estatais e que eram siderúrgicas e que produziam e que também muitas eram mineradoras também. Então, essa era uma relação que pautava todo esse setor ou era só com a Vale? Não. Todo esse setor tinha como objetivo, não trazer para o país divisas. Se a gente for lembrar daquele contexto dos anos 80, por exemplo, da crise da dívida externa, essas empresas estatais eram estratégicas para o governo, porque elas possibilitavam que o país trouxesse dólares num contexto de estrangulamento financeiro, não é? E que pudesse honrar aí o serviço da dívida, manter a balança externa relativamente equilibrada e com muitas dificuldades, não é? Então isso levava a um controle do governo federal durante a ditadura militar muito estreito dessas empresas. Não podia haver contestação, não podia haver interrupção dos fluxos de produção, justamente porque essas empresas eram máquinas de produzir dólares num contexto de aperto financeiro para o país. Então essa não é uma realidade exclusiva da Vale, quer dizer, a gente poderia, por exemplo, refletir a respeito da Companhia Siderúrgica Nacional, é um setor complementar, não é exatamente uma mineradora, mas também muitas dessas condições eram parte da atividade lá em Volta Redonda, então não é exclusividade da Vale, mas é evidente que a Vale, pela sua dimensão, pelo fato de a mineração atuar em áreas geográficas muito amplas, não é? O fato de ela ter uma dimensão nacional, então a Vale que começa em Itabira, no início dos anos 40, já nos anos 80 inaugura o projeto Ferro Carajás na Amazônia, a sua estrutura portuária, a sua estrutura de ferrovias, tudo isso dá à Vale uma dimensão muito maior nessa constelação de empresas mineradoras e siderúrgicas do Brasil. Daí a sua importância para o próprio governo federal e esse controle estrito sobre sindicatos, sobre os trabalhadores, sobre as suas atividades. No período privado, isso... Pois não, pode concluir. Não, eu diria que no período privado é evidente que há mudanças na administração. Por outro lado, essa é uma história corporativa que segue. Então, é claro que esse padrão mais autoritário de gestão das relações de trabalho não se encerra do dia para a noite. Vira um modelo. E a própria gestão privada se beneficia dessas relações e desse controle estreito sobre os seus trabalhadores. Acho que tem um dado que ajuda a ilustrar isso, não é? A Vale reporta ao longo da sua história, apesar de ter havido um ou outro conflito mais parciais, mas ela teve realmente uma única greve nacional em 1989. Antes tinha havido uma greve ainda no início dos anos 40, no começo das operações da empresa,
Mas a grande greve que a Vale experimentou foi em 89, um novo episódio em 90, nesse caso no Pará, é uma continuação desse conflito, mas desde então nunca mais. Então eu acho que isso é bastante ilustrativo do controle que a empresa consegue exercer sobre a sua força de trabalho e sobre os sindicatos e as organizações dos trabalhadores. Hum. Agora, né, falando da transnacional, você diria que esse modelo continua vigente, esse perfil autoritário das relações trabalhistas da Vale continua presente? E como que isso é exercido num outro contexto, no contexto que nós Olha, estamos eu não diria hoje? que certo, eu não diria que ele é exercido da mesma forma, porque as condições mudaram, não é? A empresa é outra, o país é outro, então a forma como se organizam essas relações também passa por mudanças. Mas é evidente que fica, até por essa história corporativa e pela lucratividade que ela traz, fica, sem dúvida, uma disposição da empresa de, vamos dizer assim, dividir e controlar, não é? A Vale é uma empresa que em geral, não aceita muito que os seus sindicatos possam ter voz ativa nos locais de produção, na definição de políticas, por exemplo, de segurança no trabalho, salvo os aspectos legais da CIPA, mas a gente não vê presença no local de trabalho. E o que eu pude verificar, falando a respeito da minha pesquisa, na entrada da Vale no Canadá, né, é como a Vale tem dificuldades para lidar com contextos diferentes do que esses que ela tem o costume de lidar aqui no Brasil, em que ela consegue, de algum modo, justamente dividir e reinar sobre os seus sindicatos. No Canadá, a Vale entrou em 2006, quando ela comprou uma mineradora histórica daquele país de níquel, a Inco, não é? Que tinha ali nas suas operações gerações de mineiros, não é? Então, o avô trabalhou, o pai trabalhou, o filho trabalha, não é? Uma legislação sindical diferente da nossa, evidentemente que a nossa legislação também é muito responsável por determinadas dificuldades que os trabalhadores têm na sua organização, mas no Canadá havia um sindicato, havia IA, não é? Um sindicato com muita presença na própria mina, na própria produção. Isso é uma conquista de décadas de luta deles, mas também da própria legislação do trabalho daquele país. E a Vale não lida muito bem com esse tipo de iniciativa na produção. Então, a Vale comprou a empresa num contexto em que havia um contrato com os trabalhadores ainda vigente. Quando há a troca desse contrato em 2009, as negociações são muito tensas e a Vale experimenta no Canadá uma greve que dura um ano na principal cidade onde ela tem operações, mas a greve chegou a durar 18 meses em outras operações também no Canadá. E tudo isso porque a Vale decidiu transformar as políticas de pagamento de bônus, de pagamento de pensões, a própria política de segurança nas minas foi modificada nesse contexto, bem como também os procedimentos de queixas. Diferentemente do Brasil, os sindicatos canadenses conseguiram organizar procedimentos de queixas para resolver problemas no local de trabalho, não é? E a Vale, naquele momento, também quis modificar esses procedimentos. Em anos posteriores, ela teve que recuar de uma parte dessas medidas, porque isso dificultou muito as relações com os trabalhadores na mina, mas fazendo um balanço dessa circunstância, dessa greve, que no Canadá é tida como a maior greve no setor privado daquele país em 30 anos, contra uma mineradora sediada no Brasil, o que eu acho que fica é justamente essa dificuldade que os gestores da Vale têm de lidar com quaisquer formas de contestação, certamente, mas também de participação dos trabalhadores na definição dos processos de trabalho na mina, não é? Nas minas. Assim, aí a curiosidade, desculpe pelo celular, a curiosidade é como é que acaba há um acordo final, como é que acaba a greve, não é? Depois de tanto tempo, a Vale cede em alguma coisa? Toda essa história eu conto, não é, no livro, tem todo um capítulo em que eu trago essas informações a partir de um trabalho de campo que eu fiz lá, com aquela comunidade mineira, com os trabalhadores, com o sindicato. Foi uma greve bastante amarga para a comunidade, não é, porque essa cidade, Sudbury, em Ontário, onde a Vale tem as suas maiores operações no Canadá, é muito marcada por ser uma comunidade mineira, então as famílias também dependem muito dessa atividade, não é? Então foi uma greve muito amarga
ela terminou, na minha avaliação, com uma vitória da Vale. Eu acho que a Vale, e isso, bem, as entrevistas mostram, ela foi bem sucedida em impor a maior parte das suas determinações na negociação do contrato, apesar dessa resistência. Nas negociações posteriores, já em 2015, alguns aspectos foram mitigados, sobretudo esses que eu mencionava dos procedimentos de queixas, não é, que a Vale havia modificado. Mas a política de bônus e a política de pensões, que eram decisivas para a Vale, porque ela queria justamente homogeneizar, né, essa política de pagamentos de bônus e de pensões ao que os trabalhadores da Vale têm no Brasil, inclusive com relação a pensões, a Vale nada mais fez no Canadá do que justamente repetir um movimento que foi feito aqui, logo após a privatização. Os planos de pensão dos trabalhadores de benefício definido foram trocados por planos de contribuição definida. Isso foi feito aqui logo após a privatização e foi feito no Canadá. E que tipo de prejuízo o trabalhador levou? Qual o grau do prejuízo nessa troca? Para os trabalhadores, a troca é muito prejudicial, porque, veja bem, se você tem um plano de benefício definido, você paga as suas contribuições, a empresa paga as contribuições dela, e o trabalhador aposentado sabe que ele vai manter o seu salário da ativa, ele sabe o quanto ele vai receber. Se o modelo é de contribuição definida, é um modelo de capitalização, quer dizer, cabe ao trabalhador contribuir para uma determinada conta, uma aplicação no mercado de capitais. Se os mercados não vão bem, essa aplicação pode não render tanto quanto esperado e, no fim das contas, a aposentadoria desse trabalhador vai ser muito inferior ao que ele ganhava na ativa. Então, para os trabalhadores, isso foi um prejuízo grande. Eles conseguiram, na mesa de negociações, restringir essa mudança para os novos ingressantes. Mas esse momento da greve foi também um momento de troca de uma geração de trabalhadores, não é? E paulatinamente aquela antiga força de trabalho, o próprio tempo vai levando também a isso, foi sendo substituída, não é? Então hoje você já tem certamente aí por volta de 1/3 ou mais dessa força de trabalho vinculada a novos contratos. A política de bônus igualmente, os bônus que os trabalhadores tinham até então eram vinculados aos preços do níquel no mercado internacional. Lembre-se que naquele início do século XXI houve o chamado boom das commodities, não é? Quando os preços dos minérios subiram muito. Então, os bônus para os trabalhadores eram muito interessantes. E o que foi feito ali foi justamente uma política de bônus vinculada a metas, metas e lucros que a empresa determina. Mais ou menos o modelo da PLR aqui do Brasil. Então, o que houve foi uma tentativa de tornar homogênea essa realidade, a partir dessa experiência corporativa que a Vale já tem no Brasil, e que é herdeira de um padrão de relações com trabalhadores e sindicatos muito autoritária. Poderíamos falar também a respeito das relações com a comunidade, com os governos locais, com o governo federal, porque a Vale também é uma empresa muito poderosa que busca influenciar decisões nos 3 níveis. Né? Minas Gerais sabe bem disso, não é? Justamente. Eu diria até, tem um caso que eu conto no livro e que para mim foi surpreendente, não é? A Vale, por exemplo, apoiou uma candidata a prefeita dessa cidade de Sudbury. Ela pôde eleger, a partir do seu apoio, essa candidata que era uma antiga trabalhadora, uma antiga gestora, gerente, na verdade, da própria Vale. Quer dizer, isso a gente via também em Parauapebas, também nas cidades de Minas Gerais, onde a Vale tem presença, mas ela também atuou desse modo no Canadá, justamente nesse contexto da greve, não é? O prefeito que apoiou os trabalhadores na greve perdeu a eleição seguinte para uma candidata fortemente apoiada pela Vale. Então, a Vale é uma empresa realmente muito poderosa e ao se transformar numa corporação transnacional com essa dimensão global, presença em 5 continentes, receitas bilionárias, lucros bilionários, é evidente que o poder corporativo da empresa se fortaleceu. E isso traz para os trabalhadores e para as comunidades um desafio, porque a assimetria de poder, de informação, a capacidade de influenciar nas decisões é muito menor do que se você lida com uma empresa baseada localmente, né? Isso que você está dizendo agora, pelo menos me faz lembrar de muitas das discussões a partir da queda das barragens, né? O nível de informação que as pessoas que estavam
sujeitas à queda de barragem ou que teriam responsabilidade sobre elas, tinha, né, tanto em Brumadinho quanto em Mariana. Você diria que a precarização do trabalho tem responsabilidade nesses acontecimentos aqui de Minas, nesses desastres provocados pela Vale? Olha, esses casos, quer dizer, chocantes, não é? Poderíamos dizer criminosos realmente, porque foram centenas de vidas perdidas, milhares de desabrigados. Bom, eu não preciso falar muito a respeito, porque vocês conhecem essa situação de perto, não é? Mas, de todo modo, esses acontecimentos, eles de alguma forma representam essas transformações que nós estamos discutindo aqui. Vamos discutir, por exemplo, o caso de Mariana, né? A Samarco é uma mineradora que, na realidade, é uma joint venture, é uma parceria entre Vale e BHP Billiton. A BHP é outra dessas transnacionais da mineração, gigante, não é? Joint ventures são uma característica muito marcante desse período que a gente está discutindo aqui, esse período do capitalismo global, dessa fusão, dessa interpenetração de capitais de diferentes origens nacionais nessas empresas enormes. Então, é evidente que o nível de informação que é possível retirar de uma empresa com essa dimensão é muito menor. Então, por um lado, isso. Por outro lado, a transformação da Vale e das grandes empresas em corporações transnacionais, num contexto de financiarização, aumenta muito o poder dos acionistas na determinação dos rumos da empresa. O que os acionistas querem nada mais é do que obter a maior lucratividade possível no menor tempo possível. Então, isso impõe um curto-prazismo para as atividades empresariais. No caso da extração mineral, isso é em particular grave, porque não existe extração mineral sustentável, isso é uma ilusão. Qualquer forma de extração mineral, de algum modo, vai dilapidar o meio ambiente, de algum modo trará consequências negativas. Cabe à sociedade discutir democraticamente que tipo de mineração ela pretende, que tipo de mineração ela quer e para qual finalidade. Porque a mineração é muito importante para a nossa sociedade, certamente. Não é? Dali se extraem materiais fundamentais para a vida na sociedade contemporânea. No entanto, se a extração mineral se torna simplesmente uma atividade em que é preciso extrair o máximo possível, com os menores custos possíveis, vejam bem que o principal mercado da Vale é o mercado chinês e a Ásia em geral, atualmente. Os concorrentes da Vale extraem minério de ferro principalmente na Austrália. A Austrália fica muito próxima da China em comparação com o Brasil. Portanto, a Vale, para ser competitiva, para o minério da Vale chegar nos portos chineses com competitividade, isso significa que os custos de extração e de transporte do minério têm que ser os mais baixos possíveis, justamente para oferecer lucros generosos para os seus acionistas. Então, é preciso haver uma compressão nos custos do trabalho, uma compressão nos custos de transporte, uma compressão nos custos corporativos em geral, e isso inclui também os custos com segurança. Se a gente for analisar os relatórios corporativos da Vale nos anos anteriores ao caso de Brumadinho, por exemplo, na gestão do Fábio Schvartsman, em vários momentos nesses relatórios ao longo do tempo, a própria empresa reporta para os seus acionistas ter sido bem sucedida na compressão de custos, vários custos, inclusive de segurança. Então, ainda que eu não tenha tratado em pormenores, a minha pesquisa não se baseia propriamente nos casos das rupturas de barragens, eu trato deles, né, na medida em que é necessário passar, mas ele não é exatamente o meu objeto. Mas o que eu posso falar a respeito da minha investigação é que essa incorporação da economia brasileira ao capitalismo globalizado, essa especialização do Brasil como um país produtor, sobretudo de commodities para exportação, 70% da pauta de exportações brasileiras é marcada por minério de ferro bruto e pelotas, soja, petróleo bruto e carne. Quer dizer, isso traz consequências muito graves para a sociedade brasileira, para o meio ambiente, para as comunidades, para os direitos dos trabalhadores, para a própria inserção do nosso país no mundo e para as possibilidades que a nossa sociedade tem de ter uma vida melhor, de progredir. Quer dizer, o país anda há décadas numa estagnação terrível e isso tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Determinado modelo econômico que foi imposto à nossa sociedade nas últimas décadas
segundo o qual o poder de trabalhadores, de comunidades, mesmo de eleitores, da sociedade em geral, é pequenininho diante do poder das grandes corporações e dos seus controladores, muitos dos quais se baseiam internacionalmente. E lembrando que em 2017 nós tivemos mudanças, não é, na legislação trabalhista, que foram olhadas, que foram defendidas como modernização das relações de trabalho e olhadas pelos sindicatos, pelo lado dos trabalhadores, como precarização. Como é que essas mudanças hoje influenciam ou pesam, ou se pesam, nas relações que a Vale tem, né? Se isso agrava ou não, é uma coisa que eu sei que a Vale hoje em dia terceiriza muito, não é? A maior parte da mão de obra dela, então essa questão de pensões e tal não está nem passando mais por muitas das relações de trabalho dela, já que são terceirizadas, né? Vivian, exatamente. Bom, a reforma trabalhista foi aprovada em 2017, e agora, 5 anos depois, eu acho que para quem tinha dúvidas ou para quem, na época, eventualmente se convenceu do discurso do governo, dos parlamentares, dos empresários, de que seria positivo, de que geraria milhões e milhões de emprego, acho que agora é possível ter um balanço muito sóbrio a respeito disso, não é? E as consequências estão aí. Vocês aí em Belo Horizonte, se abrirem a janela e olharem para a avenida, vão ver quantidades de jovens, não é, trabalhando em bicicletas, em motocicletas, jornadas de 14, 16 horas. Então, eu acho que o balanço está muito claro pela nossa experiência prática com os efeitos da reforma, efeitos regressivos, não é? Agora, com relação à Vale, eu diria 2 coisas. Em primeiro lugar, que, como você bem apontou, a principal característica que eu destacaria em termos de precarização das relações de trabalho nem é tanto determinada pela reforma trabalhista, é muito mais realmente a terceirização, não é? Então, a Vale tem feito, sim, um recurso muito forte às terceirizações, são dezenas de milhares de trabalhadores terceirizados. Isso gera, inclusive, diferenças na remuneração, trabalhadores que fazem atividades parecidas ou, eventualmente, até as mesmas atividades, mas um é próprio, o outro é de uma empresa terceirizada, as remunerações são desiguais, os direitos são desiguais, a rotatividade é muito maior, quer dizer, o trabalho em empresas terceirizadas tem uma rotatividade muito alta, não há muita permanência. Então, é evidente que tudo isso traz para os trabalhadores na mineração efeitos deletérios, efeitos ruins. Minas Gerais, em particular, é um estado brasileiro em que há uma força de trabalho em atividades de mineração muito grande. Então, a terceirização na mineração é ruim para os trabalhadores mineiros, para as famílias dos trabalhadores mineiros, que têm que lidar com instabilidade, salários menores, menores direitos. Agora, por outro lado, a reforma trabalhista teve um aspecto de enfraquecimento dos sindicatos do seu próprio financiamento, em particular por conta do imposto sindical. Claro que esse é um longo debate no sindicalismo, isso foi muito criticado pelo próprio movimento sindical, por um aspecto de burocratização, mas sem entrar nessa discussão, que é muito importante, o fato é que, ao verem os seus recursos muito reduzidos, os sindicatos perderam força para atuar, para organizar suas bases, para reivindicar, né? Isso enfraquece, isso tira a legitimidade. Mas, curiosamente, a Vale também não pode prescindir da relação com os seus sindicatos. Isso é algo que eu apurei na minha pesquisa, eu escrevi um pouco a respeito disso também no livro. Quer dizer, a Vale também precisa ter nos seus sindicatos um interlocutor legítimo. Não pode ser que simplesmente os sindicatos se desmanchem, porque aí certas relações de confiança que foram estabelecidas pela empresa com determinadas direções sindicais, estabelecidas há muitos anos, isso também é uma característica de algumas, se não várias, das entidades sindicais da Vale, é uma perpetuação de diretorias, muitas vezes por décadas, o que também é algo a se discutir, mas, de todo modo, ali se criam relações de confiança. Se os sindicatos se enfraquecem, o que acontece é que grupos opositores podem ter mais chance de emergir. E isso, de alguma forma, bagunça o coreto, vamos dizer assim, de uma forma mais coloquial. Então, a própria Vale,
após a aprovação da reforma trabalhista, chegou a se manifestar em conjunto com o sindicato da Vale, o sindicato dos ferroviários do Maranhão, Tocantins e Pará, no TST, para tentar aprovar uma cláusula de financiamento dos sindicatos a partir de votação em assembleia, que foi algo que os sindicatos, o sindicalismo, encontrou ou buscou encontrar como uma alternativa ao fim do financiamento do imposto sindical, e que a própria Vale apoiou nessa discussão no TST, não por de alguma forma achar que a reforma seja ruim ou que ela seja pró-sindicatos. Pelo contrário, eu acho que a Vale tem uma postura antissindical como marca, mas justamente por esse aspecto que eu dizia. Os sindicatos se enfraqueceram, mas a empresa necessita ter interlocutores de confiança para poder fazer uma melhor gestão da sua força de trabalho, sem dúvida. Os sindicatos cumprem um papel nesse sentido. Tiago, muitíssimo obrigada. Essa conversa podia ir longe, hein? Você falou algumas coisas aí que me deram ótimos ganchos e eu não posso continuar. Mas quem está em casa, tiver interessado, pode ler seu livro, não é? Esse estudo que é o Solo Movediço da Globalização, Trabalho e Extração Mineral na Vale Sociedade Anônima. Muitíssimo obrigada pela participação. Eu agradeço a oportunidade, o livro está aqui, ó. O Solo Movediço da Globalização. O Solo Movediço da Globalização, saiu pela editora Boitempo agora, acabou de ser lançado, nós vamos fazer um longo calendário aí de atividades de lançamento. Eu quero ir a Minas Gerais também para fazer um lançamento, discutir com as pessoas, mas eu faço um convite, porque é um livro que fala sobre a Vale, que é uma empresa fundamental para o nosso país, mas também fala da economia brasileira, da sua incorporação ao capitalismo global e das suas consequências para nós, para a democracia, para cada um de nós. Então, muito obrigado pela oportunidade que a TV, a Assembleia Legislativa, me ofereceu de falar desse tema. Muitas vezes a gente não encontra isso na mídia em geral, né? Então, Vivian, muito obrigado a você e à produção do programa pela oportunidade. Tiago, obrigado outra vez. Está dado o recado. Quem tiver interessado, é só procurar o livro. Eu conversei com o autor, o sociólogo Tiago Aguiar. O livro, vou repetir, Solo Movediço da Globalização, Trabalho e Extração Mineral na Vale, Sociedade Anônima. É um estudo sobre a mineradora e suas relações de trabalho dentro e fora do Brasil. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.